Agora vamos para a nossa segunda aula desse curso, pessoal. Nessa segunda aula, a gente vai começar a falar especificamente sobre as bactérias, né? Que seria o segundo capítulo lá da nossa apostila desse curso de bactérias e vírus. Então, primeiro a gente vai falar um histórico da bacteriologia, né? Do estudo das bactérias. Depois a gente vai estudar um pouco os fatores que regulam o crescimento bacteriano. Aí a gente vai falar depois sobre as bactérias psicorófilas, as mesófilas e as termófilas. Então, ali mais ou menos no século XIII, que começou a se falar sobre a presença de seres microscópicos que poderiam estar causando alguma coisa aos seres humanos. Porque as doenças, até aquela época, elas eram entendidas muito como, por exemplo, um castigo divino, algo assim meio mítico, muito inexplicável. Só que o Roger Bacon começou a sugerir, né? Ele estudava muitas coisas biológicas naquela época, ele começou a sugerir que as doenças poderiam ser produzidas por seres vivos que seriam invisíveis aos seres humanos. E depois disso, começou a se ter outras observações. Então, a primeira observação descrita e documentada mesmo dos organismos bacterianos foi feita pelo naturalista holandês Anthony van Leeuwenhoek. Esse naturalista, ele começou a fazer estudos utilizando um microscópio bem pequeno, que foi o que ajudou ele a comprovar que esses organismos microscópicos existissem. E o período de 1880 a 1900 foi uma época em que se teve grandes avanços na bacteriologia, com a descoberta de várias bactérias patogênicas. Então, ali realmente começou a ser descrito algumas bactérias que estavam causando doenças em seres humanos. E durante um congresso internacional ocorrido em Londres, o pesquisador Louis Pasteur, que é um pesquisador conhecido por ter feito experimentos muito importantes para comprovação dos micro-organismos e também é, que refutou muito uma ideia que se tinha de biogênese dos organismos, né? Ele estava ali nos congressos e teve conhecimento da introdução pelo Robert Koch de meios sólidos, que no caso na época eram basicamente gelatina, agar e substâncias parecidas, no estudo das bactérias em laboratórios. Então, por que que isso foi importante? Porque a gente tinha até então um estudo de caldos de substâncias líquidas, principalmente pelo Pasteur, e aí depois, quando ele soube da utilização desses meios sólidos, já foi possível pensar em outros experimentos, né? Não só ele, como outros pesquisadores pensaram em outros estudos. E atualmente, os meios sólidos são muito utilizados ainda com água e substâncias assim, em laboratórios de microbiologia. Então, dá para criar placas de crescimento bacteriano e fúngico com muitos tipos de meios sólidos, que são muitas vezes enriquecidos com substâncias diversas. E quais seriam essas substâncias diversas? Essas substâncias vão levar em consideração os reguladores do crescimento bacteriano. A gente tem vários reguladores de crescimento bacteriano. Então, são reguladores que regulam principalmente a multiplicação das bactérias. Então, assim, muitas bactérias têm a sua temperatura ótima de crescimento. Então, naquela temperatura vai ser melhor para aquelas bactérias crescerem. Então, aqui, como mostra esse slide, ó, a temperatura ótima de crescimento é a temperatura de incubação que possibilita um mais rápido crescimento durante menor
tempo de acordo com o período de geração de cada gênero bacteriano. Então, cada bactéria tem sua linha ótima ali de temperatura de crescimento. Então, se você fornece aquela temperatura, vai ser melhor para a multiplicação da bactéria. Isso não impede que ela cresça em temperaturas diferentes, mas vai ter ali uma temperatura máxima e uma mínima para a multiplicação e crescimento daquela espécie bacteriana. Um elemento que é bem indispensável para a formação das moléculas orgânicas dessas células vivas é o carbono. Metade do peso seco de uma célula bacteriana é composta por carbono. Então, em um ambiente que não se tem carbono disponível, mesmo que não seja gasoso, então em um ambiente que não tem isso disponível, pode ser que muitas bactérias não consigam é, regular ali o seu crescimento de forma tão eficaz, né? Aqui na esquerda, a gente tem uma placa de cultivo de colônias bacterianas, só para exemplificar aqui. Então, esses meios sólidos, né, que são utilizados em laboratório, levam em consideração todos esses fatores que a gente está falando aqui. E também, do ponto de vista da utilização de oxigênio, a gente pode definir alguns grupos bacterianos, diferentes grupos, né? Então, a gente tem bactérias que são aeróbias estritas, são aquelas que só podem crescer na presença de oxigênio. Então, o oxigênio é indispensável para as bactérias aeróbias estritas. Já as bactérias anaeróbias facultativas, elas podem crescer em anaerobiose, que é anaerobiose é a falta, um ambiente com falta de oxigênio, que não existe oxigênio. Essas bactérias anaeróbias facultativas podem crescer em anaerobiose quando não há presença de oxigênio no ambiente, ou em aerobiose, que é quando há presença. A gente também vai ter as bactérias anaeróbias estritas, então essas só vão crescer em aerobiose. Então elas são inibidas ou mortas na presença de oxigênio. E as bactérias microaerófilas são aquelas que só crescem em atmosfera contendo concentrações de oxigênios menores do que as encontradas no ar atmosférico. Então, se ela estiver num ambiente assim, como eu estou aqui agora, ela provavelmente, possivelmente, ela não vai sobreviver. Mas se você colocar ela, incubar ela em um ambiente com pouco oxigênio, que não seja como aqui onde eu estou, mas que tenha só um pouquinho de oxigênio, então ali ela consegue crescer. Apesar de que talvez ela seja, dependendo da quantidade de oxigênio, ela vai ser um pouco regulada. Outro fator que regula muito bem o crescimento bacteriano é o potencial de hidrogênio, mais conhecido como pH. Então, muitos grupos de bactérias crescem bem em pH, em meios com pH ao redor de 6,5 a 7,5, que é um pH basicamente neutro, certo? Então, muitas bactérias têm uma faixa de pH melhor ali, o crescimento, me desculpe, o crescimento melhor no pH um pouco mais neutro. Mas outras bactérias podem se desenvolver em pH entre 4 e 9. Então, aí essas bactérias vão ser classificadas de outra forma. A gente vai chamar de acidófilas, aquelas que têm crescimento melhor em pH menor do que 6, que um exemplo é esse grupo que eu coloquei aí, e as alcalifílicas, que apresentam um crescimento melhor em pH maior do que 9. Então, elas precisam de um pH muito mais alto, que seria um pH mais alcalino, para poder crescer. Agora, as bactérias psicrófilas, né? Falando de temperatura, a gente tem as que a gente chama de bactérias psicrófilas, que são aquelas que são capazes de crescer em uma temperatura de 0 graus Celsius ou menos. Então, essas bactérias conseguem crescer em temperaturas baixas, embora o crescimento delas
o crescimento ótimo seja em temperaturas mais elevadas, que é de 12 a 20 graus Celsius. Essas bactérias psicrófilas, eu trouxe aqui na nossa aula, a importância de se controlar ela em alimentos como o leite. Então, a presença das bactérias psicróficas em leite é um fator muito crítico, porque essas bactérias podem influenciar a segurança alimentar e a qualidade do leite. Muitas bactérias, né, em alimentos como o leite, elas podem produzir enzimas, que afetam o sabor do alimento, do leite, no caso, podem, mudar a textura, a estabilidade do leite e muitos outros fatores. E além disso, algumas cepas também de bactérias que são psicrófilas, principalmente, podem ser patogênicas. Então, bactérias patogênicas são aquelas que geram uma patogenia, são capazes de gerar uma patologia, uma doença em seres humanos ou em animais. Então, é muito importante ter um controle da produção do leite e um controle das bactérias, principalmente as psicrófilas, porque mesmo que o leite seja estocado em temperaturas baixas, né, essas bactérias vão conseguir manter o seu crescimento e a sua atividade. Então, por mais que o leite esteja na geladeira, esteja refrigerado, essas bactérias é, vão produzir enzimas, vão afetar ali a qualidade desse alimento e a segurança dele também. As bactérias mesófilas, né, ao contrário das psicófilas, elas já vão crescer melhor em temperaturas um pouco mais altas, que é de temperaturas de 25 graus Celsius a 40 graus Celsius. Esse tipo de bactéria é a maioria dos patógenos bacterianos de importância clínica. Então, muitas bactérias, principalmente aquelas que infectam seres humanos e outros organismos vivos, são bactérias mesófilas. Porque, pensa bem, a nossa temperatura corporal é 37 graus Celsius numa média, né? Então, essas bactérias que se desenvolvem melhor nessa temperatura, que no caso são as bactérias mesófilas, vão ser as mais presentes. E aí, a maioria dos micro-organismos encontrados em aves vivas também são mesófilos e aeróbios. Então, aeróbios, voltando lá no que a gente tinha falado, são aqueles que utilizam oxigênio normalmente para crescer, para o seu metabolismo. Então, poucos desses mesófilos conseguem se desenvolver em temperaturas inferiores a 7 graus Celsius. Então, isso é bom. Então, é possível controlar bem o crescimento desse tipo de bactéria, que são as mais presentes na carne de aves, de frangos, por exemplo, é possível controlar com o resfriamento e principalmente com o congelamento dessa carne. Então, a contagem dessas bactérias, né, tem sido usada como um indicador de qualidade higiênica dos alimentos e quando elas estão presentes em grande número, isso indica falhas durante a produção desse alimento. É, a gente vai ter também bactérias que a gente chama de termófilas. As termófilas, elas crescem melhor em temperaturas entre 45 graus Celsius e 60 graus Celsius e ainda conseguem, às vezes, sobreviver em temperaturas mais altas do que essas. Então, essas bactérias vão estar presentes em locais muito mais quentes e, inclusive, elas têm uma certa resistência ao aquecimento, né? Vamos pensar assim. Então, o Thermomicrobium roseum é uma espécie de bactéria termófila que já foi encontrada em algumas regiões geológicas em que a água é acima de 40 graus Celsius, como, por exemplo, o Parque Nacional de Yellowstone, que a gente tem nessa imagem aí do lado, já foi encontrado várias vezes por cientistas, né? Eles já isolaram essa espécie aí de bactéria nesse lago. Então, essas bactérias são termófilas e se mantêm muito bem
nesses lagos nesse lago, no caso, muitas outras bactérias que são mesófilas ou psicrófilas não sobreviveriam, certo? Então, aí são alguns exemplos que eu quis trazer nessa aula para a gente ver a diversidade de, de meios, de ambientes que as bactérias conseguem se reproduzir e conseguem se manter. E a diferença entre as bactérias, porque elas não vão ser resistentes às mesmas temperaturas, aos mesmos fatores ambientais. Então, isso varia muito. E aqui chegamos ao fim da nossa segunda aula desse curso. Continue aí nas próximas aulas, porque tem bastante coisa para a gente ver ainda da nossa matéria.